As coisas acontecem para vocês verem como o poder de Deus ele é verdadeiro. As coisas acontecem para o homem entender que Deus ele reina, ele vive. E realmente é assim. Eu, como não estou com muita hora para fazer essa live aqui hoje, é só uma breve reflexão da palavra de Deus, onde Eliseu ele profetizava e as coisas aconteciam muito, né? Então Deus, ele nunca parou de visitar os seus filhos. Deus, ele jamais esqueceu os profetas, os pregadores, os evangelistas, aqueles que falam do nome dele. Ele sempre está aqui. Sempre está nos abençoando, nos ajudando, nos alertando. E Eliseu era um profeta da palavra de Deus, onde ele curou em nome de Deus, onde Deus concedeu a sua autorização, porque era em nome dele. Eliseu, um profeta que falava e as coisas aconteciam, porque Deus sempre o visitava. Então vimos nessa passagem anteriores, falamos muito de Eliseu. Falamos. Porque Eliseu sabia todas as coisas. Porque Deus falava com ele. Falava. Eliseu vivia o evangelho. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele não era esses crentes de hoje que vive o evangelho meia boca. Eliseu, ele fala os nossos corações. Porque a palavra de Deus, ela é pregada. A sã doutrina, ela é anunciada, Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas brincam com Deus. As pessoas usam o nome em vão para ganhar dinheiro, para ganhar like, para ganhar comentários, para ganhar tudo. Mas para ganhar almas, eles não estão nem aí. É assim que as pessoas são. Mas Eliseu, ele é tão diferente. Porque Eliseu, ele tem falado comigo. Deus tem usado ele para falar comigo. Para mim estar cada vez mais na presença de Deus e vivendo esse evangelho maravilhoso. Muitos falam que Deus não está mais aqui. Muitos comentam que Deus esqueceu de nós. Muitos pensam assim porque já estão nas trevas, já estão do outro lado, já perderam a fé, já perderam tudo, perderam até a amada que tinha dentro de casa. Culpam Deus, não lê as escrituras. Você não pode culpar Deus, porque você não leu as escrituras, você não viveu o evangelho, você não vigiou, foi por isso que você perdeu. E voltando a falar de Eliseu, Eliseu profetizou um menino. E essa mulher, ela teve. Eliseu profetizou o azeite que ele multiplicasse. O azeite multiplicou. Eliseu profetizava muita coisa. Era tudo em nome de Deus, né? Interessante, não era nem nome dele. Por que ele fazia isso? Porque a fé dele era muito grande no Deus que ele servia. Aleluia, Jesus. Eu quero servir um Deus desse. Porque eu creio que ele provê, ele proverá. Ele nos dá a sabedoria que nenhum homem pode dar. A não ser Jesus, hoje em espírito. Porque em carne, Jesus fazia isso. Então Eliseu, ele vai prover mais uma cura em nome de Deus. Porque ele sabe que tem um Deus que faz todas as coisas. Ele sabe que tem um Deus que é vivo. Um Deus verdadeiro, um Deus fiel, um Deus maravilhoso e um Deus espetacular. Um Deus que jamais esqueceu a gente. Aonde que você vai, Ele vai estar com você. Aleluia, Jesus, glória a Deus.
Porque Ele te livra, Ele te abençoa, Ele te guarda. Ele te mostra o caminho, a verdade e a vida. Ele mostra tudo. Temos a Bíblia de mão beijada pra gente aprender, viver, compreender, nascer até de novo. Aleluia, Jesus. Você nasce quando você larga tudo e abre seu coração. E Jesus, Ele faz a morada. Quantos profetas nasceram de novo? Quantas pessoas de hoje nasceram de novo? Elas estão nascendo, mas também estão morrendo e perecendo. Porque rapidamente abandona Deus. Quando começa a conquistar tudo. Pra que Deus? Pra quê? Eu vou viver o churrasco? Vou viver o futebol? Os vícios? Depois eu volto pra Deus quando eu estiver nas últimas. E muitas das vezes não dá nem tempo de chegar nas últimas. Não vamos ser quadrados, não. Deus se agrada com churrasco. Deus se agrada com confraternização. Deus se agrada com esporte. Deus se agrada com tudo que é lúcido. Ele manda você fazer para você não se enferrujar. Ele manda você ser um atleta. Ele fala aos nossos corações. Vamos se exercitar para não ficar fadigado. Deus fala, vamos deixar de ser preguiçoso. Jesus não era preguiçoso, não. Ele trabalhava, ele tinha uma profissão, era carpinteiro. Para vocês verem. E aqui Eliseu, mais uma vez, vai acontecer algo tão extraordinário que o menino que ele profetizou vai morrer. Vai parar de respirar. A mulher estava feliz. Aquela mulher rica, mãe do menino. Só que é aí que entra uma questão. Nem Eliseu compreendeu o porquê o menino morreu. Porque Deus sempre falou com Eliseu. Por que dessa vez Deus não falou com Eliseu que o menino iria morrer? Eliseu, quando viu essa mulher, ele falou: seu marido está bem? O seu filho está bem? Vocês estão bem? Ela procurou Eliseu porque ela tinha fé que poderia trazer o menino de volta. Porque Eliseu não mentiu para ela que ele iria nascer. Ele nasceu. Depois que nasce, aí já é uma outra história. Eliseu já não tinha mais culpa de nada. Porque ele falou que ia nascer. Não sabemos como o menino tinha passado, o que ele fazia, o que aconteceu realmente. Mas o menino, ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Eliseu ficou surpreso quando viu a mulher de Sunem. Geazi falou: aquela mulher vem vindo, não é a do menino? A do marido, que é velho, que teve um filho? Sim. Quando ela se agacha, aí vem a maior preocupação. Porque tinha acontecido alguma coisa. Glória a Deus, aleluia. Porque eles correm atrás de Deus, porque eles precisam, porque eles necessitam, porque sabem que tem um Deus que faz todas as coisas. E ela falou para Eliseu: o menino morreu. E Eliseu falou: mas Deus não falou comigo que ele iria morrer. É que tem coisa que acontece por poder de Deus, ele ser liberto, ele ser mostrado aos olhos de todos, como Deus, ele habita. Isso aconteceu com Lázaro. Lázaro, quantos dias morto? Isso aconteceu com a filha de Jairo. Isso aconteceu com quantos que Jesus curou. Tem coisas que acontecem que precisa acontecer para as pessoas verem que Deus ainda trabalha, ainda vive, ainda reina, ainda está com a gente. É por isso que ele manda Jesus, para nós se converter, largar toda a imundície. Se você rouba, para de roubar. Se você adultera, para de adulterar, para de trair seu cônjuge. Se você mente, para de mentir, porque quem mente é filho do diabo, o pai da mentira. Se você é trambiqueiro, para de trambicar. Para de passar na perna dos outros. Se você é um crente de qualquer jeito, para de ser um de qualquer jeito. Ser um crente de verdade. Um cristão verdadeiro para honrar a palavra de Deus. Não mostrar para os outros e sujar a imagem de Jesus mais do que já está suja
com os falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsas pessoas que usam a Bíblia de qualquer jeito para ganhar fama. Se não é pregado essa doutrina, Pai, Filho e Espírito Santo, não é Bíblia. Não é Bíblia. Se você fala de Deus, mas não lê a Bíblia, como pode ser Bíblia? Deus dá sabedoria e entendimento, sim. Mas tem gente que nunca abre a Bíblia para falar de Deus. Jesus usava parábolas? Se está aqui a Bíblia, é para nós se alimentar e aprender. E muitas pessoas falam assim. Tem coisas que precisa acontecer com o irmão para mim aprender. Não! Não é isso que Deus fala, não. Porque as coisas já aconteceram aqui tudo. Aprende com a Bíblia, não aprende com a destruição do próximo ou com o irmão. Pessoas assim estão erradas em ensinar assim. Ninguém tem que perder ninguém. Ninguém tem que sofrer, não. Para as pessoas aprenderem de você, jamais. Então, Eliseu, ele era um profeta da palavra de Deus. E ele orou. A importância da oração. A importância de estar conectado com Deus. E esse menino, ele voltou. O corpo estava frio, mas voltou a ficar quente. Mais uma promessa. Mais uma cura em nome de Deus. Por isso que eu digo a vocês, ser cristão não é ser de qualquer jeito, não. Porque os profetas, eles nos ensinam, em nome de Deus, vamos andar corretamente no Evangelho. Se não está conseguindo, vamos se esforçar. Esforça-te. Então Eliseu aqui, ele vai conhecer também um soldado. Um soldado chamado Naamã. Esse soldado era um soldado muito temente ao rei dele. Estava com lepra, estava doente, estava exercendo a função. Porque as pessoas, quando pegavam lepra naquela época, eles se separavam das outras. Porque a contaminação era assim. Ia passando, ia pegando. Então, eles separavam as pessoas. Já conhecemos Jó, que teve lepra. Já conhecemos a passagem de Jó, que ele sofreu muito. O diabo queria acabar com Jó. E Deus conhecia Jó. Antes que o diabo fizesse qualquer coisa, aquilo era cumprimento da palavra de Deus. O diabo iria tirar tudo dele. Matar até que ele amava, os filhos. Mas deixaria a esposa. Porque a esposa era a mulher dele. Precisaria dela para ter mais filhos. Então, Deus deixou que o diabo tocasse em Jó. Mas não na vida dele. Tem enfermidades, perdeu tudo, ficou pobre. Até a sua mulher disse, amaldiçoa esse Deus e morre. Um Deus que dá e tira. Mas ela não vivia o evangelho. Jó vivia. Jó sabia que Deus profetizaria e daria novamente para ele, em dobro. Os homens, os evangelistas, os pregadores, profetizam o nome de Deus e Deus concede. Então Deus concederia a Jó, porque ele é um homem temente. Mas ali o diabo ele perdeu. Ele caiu em contradição. Ele achava que ia vencer. O maior vencedor é Deus, onisciente, onipresente, onipotente. Porque ele sabe todas as coisas. Ele sempre está com a gente. Então Jó superou e venceu. Quantas pessoas andam vencendo o inimigo, o mal, que está 24 horas ao nosso derredor tentando nos tragar? Tem pessoas que vencem. Tem pessoas que vivem o evangelho. Não somos perfeitos, não. Mas tem pessoas que seguem as doutrinas, a palavra de Deus, a caminhada cristã. Tem pessoas todo dia que lutam contra principados e potestades. Então esse homem era um soldado chamado Naamã. Estava com lepra, mas estava trabalhando. Porque era diferente das outras pessoas.
Era o queridinho do rei. O queridinho do rei podia trabalhar. Parece até aqueles abajuladores que ficam em cima de pastores. Aqueles abajuladores que ficam em cima de pessoas que sempre tem um cachorrinho, uma coleirinha para pôr no pescoço. Vem comer na minha mãozinha. Então, aqui você já vê umas diferenças que tinha antigamente. Sempre houve diferenças. O melhorzinho, o queridinho. Mas esse aqui era um soldado temente ao rei. Um dos melhores. Paulo também foi um dos melhores. Temente ao rei dele. Só que Paulo converteu e virou um temente a Deus. Temente ao rei, temente a Deus. E o que eu quero dizer aqui? Então, Eliseu, ele vai fazer mais uma cura, em nome de Deus. Mas aqui a menina que foi levada, que virou empregada, vai anunciar que existe um homem que pode curar esse soldado. Mas o rei achava que era outro rei. Pega o dinheiro, pega aqueles panos e leva lá e faz uma carta e imediatamente cura esse soldado. Assim era a mensagem para um outro rei. E o rei viu aquilo e falou, não, eu não sou Deus. Ele já sabia que tinha um Deus maior que ele, acima dele. O rei sabia. Ali poderia ter começado uma guerra, uma briga, porque eles achavam que ele podia curar esse soldado. Mais uma vez, você vê que o poder de Deus, ele vai ser emanado. Ele vai ser emanado, ele vai ser mostrado, que todo mundo fica doente. Com dinheiro ou sem dinheiro você morre. No Covid, no coronavírus que teve aqui mundialmente, quantas pessoas morreram? Ricas, que não comprou nem o oxigênio, nem o aparelho, não comprou nem a vida. Morreram. Mas muitos ficaram porque Deus ainda teve misericórdia. Ainda tem uma promessa nessas vidas ainda. Para fazer alguma coisa para Ele. Até aqueles que estão perdidos, quem sabe volta ao encontro dele. Volta à casa do Pai. Então, as doenças, tudo, ela acontece. Às vezes o médico não cura, os doutores. Mas Deus, o impossível vira possível. Porque o trabalho de Deus, o milagre acontece. Para as pessoas abrir os olhos e verem que o poder de Deus ainda está aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito é o teu nome, Jesus. Mostre para esse povo, para essa gente, que o Senhor ainda faz milagre. As coisas acontecem como acontecia antigamente. Isso é preciso que aconteça. Para o poder de Deus será mostrado aos olhos de todos. Jesus sempre mencionou isso. Porque uma vez o discípulo falou assim para Jesus: Mestre, esse cego está assim porque o pai dele era ruim? A mãe dele era ruim? Então os pecados foram para o filho? Jesus falou, não, não é isso não. É que certas coisas precisam acontecer para o povo clamar mais, adorar mais, reconhecer que existe um Deus verdadeiro, não trocar por essas imagens, vassouras, pano, feijão. Não, isso aí não é Deus não. O nosso Deus é vivo, onisciente, onipresente, o que restaura a vida, casamento, relacionamento, o restaurador. Esse é o meu Deus que eu sirvo. Então, esse homem, ele vai ser curado, porque Deus vai curá-lo. É aí que vocês vão começar a entender o porquê Jesus era o maior influenciador do mundo. Porque os milagres aconteciam, as pessoas viam. Só vem crescendo o evangelho de Deus. Porque as pessoas vêm vendo o milagre dentro dos seus lares. Aqueles que amam a Deus e reconhecem, foi Deus. Não existe sorte para Deus, existe milagre. O que é impossível, virá possível. Foi só uma breve reflexão. Quem sabe eu consigo fazer essa live hoje de noite. Mas se eu não conseguir, eu faço amanhã. Tá bom? Que Deus abençoe vocês.
A Bíblia, ela é poderosa. Vou ler um versículo aqui para vocês, antes de terminar. É muito bom, foi só uma reflexão. 2 Crônicas 7:14 fala assim: então se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados e farei paz progredir de novo. Olha aí. Escutem com atenção as orações que foram feitas. Então, deixo para vocês esse versículo também de reflexão. Reconheça, ainda dá tempo. Que Deus abençoe vocês. Até nossos próximos vídeos, as nossas próximas lives. Não se esquece, se inscreve no meu canal no YouTube, ativa o sininho, porque sempre tem um vídeo bom para estar postando da Palavra de Deus, alguma coisa bacana também. Beleza? Que Deus abençoe vocês e espero vocês nos meus próximos vídeos. Valeu! Tchau, gente! É nóis, salve, salve geral. Fui, te ama. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém.